Olá a todos, olá a todas. Hoje é dia de trabalharmos Tiferet de Hod. Tiferet, a harmonia, a beleza, o equilíbrio. E a gente está enfatizando a compaixão. Hod, a humildade. Tiferet tem a ver com equilíbrio, a gente está enfatizando a compaixão. E a humildade tem a ver com a gente saber a medida certa, a gente não ser nem maior nem menor do que nós realmente somos. Lembrando que a raiz da humildade que a gente trabalha essa semana é reconhecer que nós somos uma extensão de Deus, né? Nossa alma é uma centelha divina, e mesmo a criação, ela pertence ao Criador e não a nós, ou seja, a gente está responsável pelo nosso corpo, pelas nossas emoções, pelas nossas ideias, mas esses não são exatamente nossos. Vamos ver se isso fica mais claro no decorrer do nosso estudo. Vamos lá. Percebe que a gente está falando Tiferet, equilíbrio, humildade, a justa medida. Percebe que existe uma combinação aí, que o equilíbrio ele vai acontecer especialmente dentro dessa justa medida da humildade, o nosso equilíbrio, a nossa beleza, a nossa harmonia, a nossa compaixão. No dia de hoje a gente trabalha mais especificamente observando que ela funciona melhor dentro desses limites da humildade. Deixa eu dar aqui alguns exemplos práticos que podem nos ajudar. Vamos pensar nas três direções, em relação a Deus, em relação aos outros, em relação a nós. Vamos começar em relação a nós. Tiferet, a harmonia, o equilíbrio, a compaixão, de Hod, a humildade em relação a nós. Lembrando que a gente está em busca dessa justa medida, a humildade, em que a harmonia, Tiferet, pode se manifestar. É como se existisse uma baliza, na verdade duas balizas dentro de cada uma dessas três direções. Se você estiver equilibrado nessas 6 balizas, você encontra seu Shabbat, que é sua paz de espírito. Você consegue transcender a partir dos aprendizados, mas isso é uma outra conversa. Vamos focar hoje em encontrar essa justa medida que nos conduz ao equilíbrio, à harmonia, à compaixão, e no caso com relação a gente. Então primeiro, vamos olhar para uma baliza. Aquele cara que vive deprimido na cama, se sente impotente, se sente vítima da sociedade, ou do mundo, ou de Deus, ou do que for, e ele basicamente vive num enorme ressentimento. Gente, não é possível harmonia para baixo dessa baliza. Mas também não é possível harmonia para cima de outra baliza, que é do cara que é mega prepotente, que acha que merece tudo, que merece mais que os outros, que acha que os outros têm que obedecer ele, que quer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Também é muito difícil ter harmonia para cima dessa baliza. Porém, existe uma zona grande, fértil, de equilíbrio, beleza e harmonia e compaixão, onde a vida é possível e fluida e criativa, uma vida que nos aproxima de Da'at, que é nesse meio termo. Nem a gente cair muito para um extremo nem para o outro. Quando a gente fala de Tiferet, do equilíbrio, da compaixão, através da baliza com os outros. Bom, por um lado, a gente não quer se deixar invadir naquilo que é fundamental para a gente. Interação com o outro sempre vai gerar alguma fricção, né? Fronteiras são zonas de potencial conflito. Mas existem coisas que realmente, se o cara não tolerar minha religião, ou não tolerar meu jeito de ser, se o cara quiser, sei lá, atentar contra a minha integridade física, ou coisa assim, a gente passou de uma baliza com o outro em que o equilíbrio já não é mais possível. Por outro lado, no extremo oposto, se sou eu a pessoa que pode ser invasiva, se somos nós as pessoas que eventualmente
estamos dando tons de algo abusivo num relacionamento amoroso, erótico ou de amizade, ou seja lá como for, se somos nós que não estamos respeitando a soberania alheia, ou se somos nós os intolerantes, isso também é uma baliza acima da qual não é possível equilíbrio. Deu para perceber? Na relação comigo existe uma zona fértil entre esses extremos. Nessa zona fértil, a harmonia, a compaixão, a humildade é possível. Na relação com os outros existe uma zona fértil entre esses extremos. E nessa zona, a harmonia, a compaixão, a beleza, o contato com a minha verdade é possível. E a mesma coisa vale na nossa relação com Hashem, com o Criador. Lembrando que a gente reconhecer que tudo vem de Hashem é a raiz da própria humildade. Então um extremo é eu achar que não existe Deus, que o mundo é uma droga mesmo, tudo é um caos, não tem o que fazer, então não tem muita saída a não ser me entregar o prazer e tentar fugir da realidade, porque a realidade sucks, que a realidade dói, porque a realidade incomoda. E isso é um extremo de harmonia não é possível. No outro extremo, existe eu ter uma dependência que não é saudável de Deus, porque não é uma dependência de Deus, é uma dependência da imagem que eu faço de Deus. Por exemplo, aquelas pessoas que têm uma compulsão, que se elas não rezarem, se elas não colocarem o tefilim, se elas não fizerem aquilo, tudo vai dar errado, e que se ela fizer alguma coisa, Deus vai castigar ela. Aí já não é mais Deus, né? Aí é uma idolatria. Agora, nossa relação com Deus pode ser extremamente fértil, criativa, pode nos alimentar muito, se a gente estiver nesse equilíbrio, em nenhum desses extremos. Então vamos lá. Com relação ao nosso Criador, eu consigo, numa mesma oração, gente, isso aqui é um exercício muito legal, numa mesma oração, que pode ser falada, pode ser sentida, mas se você conseguir verbalizar ou escrever, é mais legal ainda. Eu consigo, numa mesma oração, reconhecer como eu sou pequeno perante a eternidade, perante Deus, porém como eu sou único na eternidade perante Deus. Com relação aos outros, principalmente quando eu estiver com os outros, eu consigo perceber uma zona de harmonia em que ao mesmo tempo eu estou sendo respeitado e eu também respeito. Eu posso me empenhar em manter minhas relações dentro dessa área. Finalmente, com relação a mim mesmo, qual é o ponto de equilíbrio em que eu não estou sendo nem muito autoindulgente, preguiçoso, mas também não estou exigindo demais de mim. Lembrando, nesses exercícios de humildade, e principalmente hoje a gente falando de harmonia, abre mão da culpa, para um lado e para o outro. A culpa é um custo que nos desequilibra, tipo a inveja. Que a gente possa voltar a falar disso. Até amanhã, um forte abraço e shalom. Quinta-feira, Lag BaOmer, quem quiser participar, se inscreve. Até já, shalom.